seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ela Dá Conta, para mulheres que dão conta, assim como você, que dão conta de tudo aquilo que faz sentido para você, de tudo aquilo que é prioridade. Nada de vestir a capa da Mulher Maravilha e dizer eu dou conta de tudo. Esse não é o objetivo aqui. Você sabe que toda oportunidade que chegou até você e que fez sentido para você, ou seja, é prioridade para você ou passa a ser, você sabe que dá conta. E esse é o nosso objetivo. E pra gente receber aqui no nosso episódio, gente, uma presença ilustríssima. Estamos aqui diretamente de Maceió, Alagoas, preenchendo uma agenda de uma poderosa, porque o episódio de hoje vai ser poderoso, exatamente como ela é. Eu quero ter o prazer de compartilhar com vocês e receber a nossa grande amiga, parceira de negócios, mulher mentora, a Mônica Porto. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Aline. Muito obrigado pelo convite. É um prazer. Acho que a gente está tentando esse encontro já tem muito tempo, né? Muito tempo. E ela deixou o Theo ali, né, Mônica, pra vir aqui. Muito obrigada pela tua presença. Eu estava animada para te ouvir. Não gosto de usar a palavra ansiosa, então estava animada para ouvir você. Porque eu sei que você tem muito a agregar. É uma figura que representa, né, muitas mulheres no Brasil afora, principalmente no Espírito Santo, que é a tua cidade. E, gente, só para vocês saberem basicamente quem é essa mulher, assim, no detalhe do detalhe, tá? Mônica Porto é empresária contábil da Neoconte. É mentora, faz parte da nossa mentoria, mulher mentora também, é palestrante. E olha só, a última premiação que ela recebeu, ela esteve em 4º lugar como uma das contadoras mais influentes do Brasil. E como mulher, a primeira mulher. Como é que você se sentiu depois dessa premiação? Conta aí pra gente. Bom, eu fiquei muito feliz, né, de ter sido reconhecida, né? E principalmente por representar as mulheres, porque no hall das pessoas que estavam ali pré-selecionadas, né? Sim. A maioria eram homens, né? E eram poucas mulheres que estavam lá. Então, eu me senti representando essa bandeira feminina, não feminismo, né? Mas representando essa bandeira feminina da mulher na contabilidade. Então, foi uma conquista, eu acho, muito grande para as mulheres, porque dentre a maioria eram homens, né? Então, ou seja, a gente ainda tem uma longa jornada. Sim. Nesse caminho a trilhar das mulheres que estão influenciando na contabilidade, porque hoje a gente tem diversos papéis que eu acredito que não é uma competição entre homens e mulheres, né? Seja de liderança dentro dos escritórios, né? Sejam de papéis na política não partidária, mas na política social de conselhos. E esse papel agora da mulher representando na internet, como influencer e tudo mais, porque acaba que existe, sim, uma questão, tipo, um pouco de competição entre mulheres, sabe? Aquela coisa. Mas isso eu acho que eu representei muitas mulheres, né? Sim, com pelo certeza. fato da gente estar ali e ser representado. Pô, ter uma mulher que representa outras mulheres, ao invés de só um monte de homens. Já pensou você ter lá, de 40 pessoas, os 10 eram todos homens? Tipo... Que acontece com frequência, né? Às vezes eu vejo em eventos, Mônica, tem lá 15 palestrantes, e aí eu vejo 2 mulheres. Por que tu acredita que isso acontece? Porque faltam mulheres no palco ou no protagonismo. Porque a partir do momento que você decide se tornar influenciadora, que você assume o papel de palestrante, né, de empresária, independente de ser da contabilidade ou não, mas você assumiu as rédeas ali, dizer eu vou fomentar renda, eu vou gerar soluções para clientes, né, para os empresários. Por que tu acredita que falta essas mulheres? Falta espaço ou falta protagonismo, na sua opinião? Falta protagonismo, porque mulheres nós temos, muitas mulheres boas, conheço mulheres maravilhosas, assim, mas elas ainda têm medo. Sabe? Acho que o medo ainda paralisa muito a mulher. A vergonha, o medo do julgamento. Então, muitas das vezes, elas não colocam a cara com medo disso. Tipo, do que vão falar? O que será que vão falar de mim? O que será que vão falar de mim? Ai, vão me chamar de blogueirinha. Do julgamento, às vezes, de umas pessoas que não fazem nem importância, sabe? Então, eu vejo que ainda tem muito isso. A mulher, ela não assume o protagonismo dela, da vida dela, do que ela pode realizar. E a gente tem mulheres, tipo, incríveis que fazem trabalhos sensacionais, mas com esse medo, com a vergonha, sabe? Então, eu acho que falta um pouco desse
falta do medo, né? Ir com medo mesmo, né? Ir com medo e Sim. tomar coragem e só fazer. Só vai e faz. Complementando, eu acredito que falta muito também o olhar para dentro. Né? A gente recebeu recentemente a Isadora, ela é professora de yoga e hoje mentora outras mulheres, tem um canal de bem-estar incrível, depois vale a pena conhecer. E ela falou muito isso, ela disse, Aline, é muito olhar para dentro, a gente tem que olhar para dentro. E eu percebo muito isso. Aquelas que estão num palco, a gente, né, nós nos encontramos muito em eventos, somos grandes amigas e tudo. A gente não tá olhando pro lado, a gente tá olhando pra gente, né? E não só pra gente, a gente tá olhando como que a gente transforma o outro, como que a gente pode, com o nosso conhecimento, desenvolver o outro. E quem ainda não assumiu essa posição é como se tivesse tão distraído, tão ocupada ali, olhando pro lado. Meu Deus, olha a Mônica, incrível, maravilhosa e tal. E elas esquecem delas. Você acha que faz sentido? Faz. Não, mas isso faz sentido em diversos âmbitos, assim, que a gente pode falar. Porque tem muita gente que, ela, ao invés de se comparar consigo mesma... na verdade, eu nunca fui muito a pessoa do esporte coletivo. Nunca fui. Tu foi do individual? Eu era muito do individual, assim, porque eu sou muito competitiva comigo mesma, sabe? Não precisa nem da pessoa do lado. Não precisa da pessoa do lado. Então, por eu ter sido sempre muito competitiva comigo mesma e cobrar de mim mesma, eu tinha um problema, não é um problema, mas é um problema familiar, assim, que eu vou dizer que eu precisava tratar em mim, que era uma coisa de provar para minha mãe que eu podia, sabe? Então, eu tinha muito isso, assim, eu preciso provar que eu consigo. Sou boa, que eu tenho que provar que eu posso, Então, esse provar para ela muito, eu exigia de mim mesma, assim, sabe? Que eu tinha que fazer, eu tinha que ser a melhor, que eu tinha... Sim. Mas sem olhar para ninguém, olhando para mim mesma. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que eu coloquei muito, assim, sabe? Aquela... A viseira... Esquece, não tem distração, né? Seu foco era você. O foco estava comigo. E eu reparo que muitas pessoas, elas se perdem nesse caminho. Elas estão ali e elas estão olhando para o lado. Elas estão olhando quem está fazendo. Às vezes você está num trabalho, está olhando... porque fulano foi promovido, eu não. Porque fulano fez isso, eu não. Sim. E a pessoa não foca no dela, né? E tem uma frase que era muito interessante, que os professores sempre falavam, né? Quando a gente era criança, que era assim, a prova é individual. E ela é individual. Olha isso, gente. A prova é individual. A prova é individual. É você. A vida é você. Então, não adianta você ficar olhando para o coleguinha do lado. Não adianta você olhar para o teu concorrente. É você e você. A Perfeito. Vida é você e você. Maravilha. Ô, Mônica, e hoje você tem uma empresa de contabilidade, fica localizado em... Serra. Em Serra, no Espírito Santo, certo? Já está há quantos anos no mercado? Esse ano, 13. 13 anos. E você recebeu uma premiação que, para mim, eu já falei isso para você, eu admiro muito o teu papel, essa vontade de trazer, né, não só a tecnologia, como a gente vai conversar muito sobre isso aqui hoje, mas como o olhar humano mesmo. Né, um olhar humano na contabilidade, um olhar humano para as pessoas que estão com você. Como que a contabilidade chegou até você e por que a Neoconte é diferente? No teu olhar, um olhar de fora, você olha para a tua empresa, olha para o teu time, olha para o trabalho que tu faz com os teus clientes. Por que a Neoconte é diferente? Posso contar a história toda? Produção, temos quanto tempo? Bom, vamos lá. Quando eu fiz a faculdade, foi uma imposição do meu pai. Ele meio que me obrigou, assim, né? Falou, minha filha faz. Ele que foi lá, me inscreveu, sabe? Porque eu tava meio perdida, não sabia o que eu ia fazer. Qual a idade? Tinha quantos anos? Nem sei, era novinha. Tinha acabado o ensino médio e... 16, 17 anos por aí, né? Tava perdida, não sabia, assim, sabe? O que eu queria fazer, o que eu queria ser. E aí eu fui fazer ciências contábeis. Logo no primeiro período, eu tinha um professor, numa matéria tipo de marketing, que ele trabalhava numa empresa e colocou um anúncio de estágio. Eu falei, vou me inscrever nesse anúncio de estágio. E eu me inscrevi. E teve um processo de seleção, tipo, rigorosíssimo. Assim, eu falei, nossa, a empresa deve ser gigante, né? E aí, quando eu cheguei lá, eram 3 pessoas que trabalhavam na empresa. Olha a percepção de valor, né? Eram 3 pessoas, uma salinha desse tamanho, dividida. Tipo, eu tinha 2 empresas numa mesma sala. Falei, não, tudo bem. E aí, era uma empresa que mexia com importação. Estava começando o negócio lá no Espírito Santo. Era uma empresa de Campinas que
estava se alocando lá no Espírito Santo, estava começando os negócios. E aí eu fiquei na área financeira, e aí fiquei nessa empresa durante um tempo. A menina que era minha gerente, ela tinha passado num mestrado na Universidade Federal, que era dedicação exclusiva, e ela teve que sair, e o pessoal falou assim, aqui, você vai ter que assumir tudo sozinha. Eu falei, não, tudo bem, dou conta. Dou conta. E aí eu fiquei sozinha, tomando conta do financeiro da empresa. E depois de alguns anos, eles trouxeram o irmão dessa menina, porque o pai dela era um dos sócios, né? O pai deles era um dos sócios, né? Então, assim, eu tinha uma hierarquia que era familiar ali dentro, apesar de não ser uma empresa familiar, mas eu tinha uma hierarquia familiar. Uhum. E ele era uma pessoa que trabalhou na Price, veio da contabilidade, mas não tinha a mínima noção de empresa de importação. E eu já estava lá, já tinha, sei lá, já uns 5 anos. Então, tipo, Nossa, eu conhecia bastante já, então. Já sabia tudo do negócio, do business, e ele estava chegando. Só que eu soube sempre respeitar a hierarquia. Então, apesar de eu saber, tipo, muito mais do que ele era meu novo gerente, eu respeitava as decisões dele, fazia tudo. E a gente tinha um relacionamento muito bom. Só que depois, com o passar dos anos, eu comecei a sofrer um assédio moral por parte dele. Só que eu acredito que era mais por imaturidade na liderança do que por propósito, assim, porque a gente se relacionava super bem, ele é uma pessoa maravilhosa, a gente se encontra, aí eu vejo, abraço, beijo, sabe? Tenho o maior carinho por ele. Tive grandes aprendizados com ele, inclusive de como não ser um chefe igual a ele, entendeu? É raro, mas acontece. Mas é porque sempre, né? ele era o tipo do chefe que queria ser amigo, sabe? Aquele chefe que confunde, acha que você tem que ser amigo, que você tem que ser o super legal. E aí as pessoas iam pisando. E aí não tem o pulso firme na hora que tem que ter, né? Então, assim, a gente tinha uma série de problemas, mas assim, a gente tem um relacionamento ótimo. E ele era uma pessoa muito boa, mas eu estava sofrendo muito esse assédio moral com ele, sabe? E ele não percebia isso e eu também não falava. Eu era imatura para poder falar assim, olha, isso aqui você passou dos limites, isso aqui... Mais uma dúvida, tá? Só um parêntese. Quando você fala ele não tinha clareza, mas você tinha clareza ou não? Não, Foi não uma tinha. coisa que tu veio com... Porque Depois. Muita coisa a gente conclui depois, né? Depois, foi Principalmente... depois. Ele me mandava uns e-mails, me chamava de doida. Você ficou doida, sabe? Umas coisas assim... E aí, mas eu via que às vezes era imaturidade dele, ou tipo desespero, não sei o que era, né? E aí eles estavam expandindo na época para a área logística. E aí eu falei com ele, falei, olha, eu queria ir lá para logística. E ele falou comigo assim, não é para você. E aí eu falei bem assim, aceitei aquilo. E aí depois eu fui questionar, falei com ele, falei, olha, eu queria muito ir para logística. E aí, porque eu queria sair, eu não queria sair da empresa, porque eu gostava da empresa, eu gostava das pessoas, o benefício, meu salário era ótimo, sabe? Eu tinha um salário ótimo. Eu adorava trabalhar lá, sabe? Adorava o local, mas eu queria sair debaixo do guarda-chuva dele. Era isso, eu queria sair debaixo. E aí, quando eu falei assim, eu quero ir para logística, ele falou, não é para você. E aí eu falei, não, mas deixa eu tentar e tal. Então, ele criou, vários mecanismos e, por fim, ele falou, eu não quero que seja uma mulher para ir. Nossa. Ele falou comigo assim, eu não quero porque você é mulher. E aí eu aceitei, só que quando eu vi o currículo do cara que foi contratado, eu falei, não, cara, eu sou muito melhor que esse cara. O cara... Eu já trabalhava ali na empresa... Nessa época, eu já trabalhava ali na empresa, já tinha 10 anos que eu estava na empresa. Ah, caramba. E aí eu falei bem assim, nossa, se lá não serve para mim, aqui não serve para mim também. E aí eu pedi demissão. Falei, não, eu quero demissão. E aí o pessoal falou, não, é fogo de palha, depois você volta. Aí eu armei todo um negócio para poder estudar nos Estados Unidos. Falei, não, eu vou estudar nos Estados Unidos, eu vou embora e tudo mais. E aí um dos diretores lá falou, não, você vai, estuda, e faz volta. o que você quiser. Quando você quiser, você volta, seu emprego vai estar aqui. Eu falei, não, vocês não estão entendendo, eu não volto mais. Só que assim, eu cumpri meu papel, passei tudo para todo mundo, saí assim, deixei a porta abertíssima, E eles sabe? souberam da decisão, do porquê que você saiu? Algumas pessoas só souberam disso muito tempo depois. Porque acontece muito, eu ouvi uma frase recentemente, foi alguém que me falou que assim, você não se despede, você não se demite da empresa, você se demite da liderança, né? Exatamente, eu falo muito essa frase. Então, eu saí, só que nessa empresa, eu tenho um relacionamento maravilhoso com todo mundo hoje ainda, sabe? A gente tem grupo
no WhatsApp, porque os meus amigos que trabalhavam lá trabalham até hoje, porque ela realmente é uma empresa muito boa. Então, assim, tem uma galera que trabalha ainda, a gente tem uns grupos, de vez em quando a gente solta as fotos antigas. Hoje eles são um grande parceiro de negócios meus, sabe? São clientes meus lá do escritório. Então, assim, hoje a gente tem uma parceria incrível. Mas, para mim, foi até uma coisa muito boa, porque eu até estava conversando semana passada, eu estava tomando café com um dos diretores lá, e ele falou bem assim, Mônica, ele ficou sabendo porque eu contei isso num podcast. Ele falou, cara, eu não sabia dessa história. Ele, se você tivesse conversado comigo... Aí eu falei com ele, não adiantava, porque o cara que tomava a decisão era uma opinião dele. Então, tipo assim, eu cheguei a conversar com outras pessoas, tipo o dono da empresa, e ele falou comigo, Mônica, se você quer, a vaga é sua, só que tá na mão dessa pessoa. E o quanto isso é comum, né, Mônica? Você falou aí de assédio, por isso que eu abri um parêntese, porque aconteceu comigo, também aconteceu com você e com várias mulheres que por aqui passaram pelo podcast. E é um alerta para vocês também que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Muitas vezes acontecem situações de assédio moral, de assédio sexual, e que às vezes a gente nem percebe, porque a gente não tem espaços, ambientes como esse, onde a gente pode falar. E como que a gente vai ter consciência de algo se a gente não tem espaço para fala, né? Não tem espaço para comentar, não tem um ambiente seguro para isso. Mas observe que está na mão de uma pessoa que tem um olhar para... A competência existe para o homem e não para a mulher. Para a mulher. E você canalizou isso com a vontade maior de dizer assim, peraí, eu vou provar agora que eu sou boa. Aí foi tipo isso, como eu sempre fiquei com essa questão, porque eu tinha 2 irmãos. Então, eu sempre tinha que provar para minha mãe que eu... E o meu irmão mais velho, ele não está mais entre nós, mas o meu irmão mais velho, ele tinha um QI, tipo, muito elevado, muito acima do normal. Então, ele era muito inteligente, ele era autodidata. Então, eu também, tipo, tinha isso também, porque minha mãe... Hoje eu sou mãe só de um, né? Então, não tem como dizer, mas a gente sempre sabe que a mãe parece que tem um filho preferido, né? Tem. Quando no você é caso, mãe, não sou eu, tá? A mãe também. Quando você é mãe, você diz que não tem um filho preferido. Mas quando você é filho, você fala que tem. Você sabe. Então, minha mãe sempre teve essa coisa muito com meu irmão. E meu irmão era muito inteligente. E o meu irmão do meio, Dudu, ele sempre foi muito esforçado. Dudu, ele tinha que ser muito esforçado. Pra poder chegar pra perto poder do irmão. passar. Não, Dudu era esforçado pra passar. E eu era inteligente, eu sempre fui muito inteligente, sempre fui muito boa nas áreas de exata, matemática, sempre fui boa nisso. Mas o meu irmão, ele era mais. Meu irmão, você falava com ele, 359 vezes 709 elevado ao quadrado, ele sabia. Assim, a gente nem com a calculadora a gente conseguia alcançar o pensamento dele, assim. Mas, então, tipo, eu sempre tinha que tentar... Eu tinha isso comigo, assim, não era uma coisa que minha mãe exigia, mas eu ficava tentando provar que eu era... tipo, tão boa quanto eles, assim, pra minha mãe. Então, quando teve essa situação, eu falei, não, eu tenho que provar que eu sou mulher e eu posso fazer o que eu quiser. Posso estar onde eu quiser, que posso provar que eu sou boa. E aí, quando eu saí de lá, eu tive essa... Eu não fui empreender logo de cara, eu recebi Foi um convite de uma amiga... que falou comigo assim, ela falou, Mônica, eu fazia mestrado ainda, ela falou comigo, Mônica, você é muito boa em estatística, nas matérias de estatística. E ela falou comigo, eu dou aula numa escola, uma escola de 2º grau, e eu preciso sair dessa escola. E era tipo um mês de outubro, assim, já. Ela falou, só que se eu sair, por ser uma escola pública, é difícil eles acharem um professor, e eles vão ter que ficar de aula vaga, e aí depois vai ter que repor aula nas férias, isso é super ruim pelos alunos. Ela falou, você não topa dar aula no meu lugar? Aí eu falei, não, Deus me livre, não quero dar aula, não. Eu tava fazendo mestrado profissional, não era para lecionar. E aí ela me perturbou e aí eu fui. Quando eu entrei na sala de aula a primeira vez, que eu dei aula, eu entrei em estado de flow. Na primeira aula. Sim. E aí, chegou no final da aula, tocou a sirene, os alunos estão assim, professora, já acabou a aula. E eu tô lá. E aí, cheguei em casa, falei com o Rafael, falei, vida, eu quero isso. Você já era casada? Já era casada. Eu falei, vida, eu quero isso pra minha vida. Que massa. E quero dar aula. E o Rafael falou, tá bom, né? E aí, foi logo assim, com um mês que eu tava dando aula, o pessoal de uma faculdade me ligou e me chamou pra dar aula nessa faculdade de Ciências Contábeis. E aí, eu topei na hora, falei, não, eu aceito e tal. Eu tava desempregada também, né?
e fui dar aula. Só que quando eu cheguei na aula, quando eu trabalhei nessa empresa 10 anos, eu fazia muito do reporte com a contabilidade, sabia fazer cálculo PIS/COFINS não cumulativo, ICMS, IPI, eu calculava todos os impostos. A contabilidade mandava errado, eu falava, não, conserta que está errado. Eu fazia as guias de retenção, fazia tudo, entregava tudo mastigadinho para eles. E quando eu fui para a faculdade, eu não sabia como que funcionava da empresa para dentro do escritório. Sim. E eu sabia muito a teoria. E os alunos vinham com dúvidas muito da prática. E eu ficava assim, cara, eu não sei isso. E aí eu falei, cara, eu preciso aprender para poder a prática, para poder aumentar meu repertório para levar para a sala de aula. Então, o meu motivo de empreender foi Olha que legal. aprender para levar conteúdo para a sala de aula. Então, a contabilidade, para mim, no começo, ela não era a minha fonte de renda. Minha principal fonte de renda era a graduação, era a docência. Então, eu acho que isso foi muito bom, porque no começo eu não prezei, porque quando você começa na contabilidade, você precisa de ter dinheiro. E aí você acaba captando qualquer tipo de cliente, qualquer coisa. Sim. Então, você acaba colocando muita coisa para dentro porque você precisa de ter aquele recurso para manter o teu negócio. Pela necessidade mesmo, né? Pela necessidade. Necessidade de ter cliente para você poder faturar. E aí, eu tinha um outro diferencial que era, eu estava dentro da sala de aula. Então, eu olhava os alunos e falava assim, eu quero que você venha trabalhar comigo. Legal. Então, num começo, eu tinha uma equipe muito... Assim, não, hoje a minha equipe é maravilhosa, né? Mas eu já comecei com uma equipe muito boa porque eu tinha já esse olhar dentro da sala de aula. De garimpar. E garimpava os melhores alunos. Eu tenho alunos que estão lá comigo até hoje, sabe? Mas sabe o que é interessante? Você ainda não respondeu a pergunta, vai responder, mas só dando um parêntese. É interessante porque o empreendedorismo, ele não chegou para você como um ponto de clareza, como as pessoas acham que tem, né? Eu acordei, eu quero empreender, ter uma empresa contábil, uma empresa de educação, enfim, e tudo funciona bem. Você começou por algo, uma oportunidade que surgiu, que você disse sim, ela apareceu para você e você se apaixonou. Quando a Mônica fala sobre o estado de flow, é quando você nem vê o tempo passar, realmente você alcança o ápice, né, entre habilidade e desafio. Você tem habilidade, o desafio é bom para você. E você simplesmente se apaixonou, seguiu a área da docência. Por meio disso, pelo ambiente que você estava inserida, vem a necessidade de empreender. Foi. Necessidade do bom sentido, né? E aí, a minha paixão por tecnologia, ela começou lá nessa empresa que eu trabalhava, porque a gente trabalhava importando celulares, que na época eram os Blackberries, que, tipo, foram os prepulsores, né, dos smartphones. Eles tinham aquele telefone e eram super tecnológicos. E aí, eu lembro que eu tive um primeiro HTC, que era um dos prepulsores também dos smartphones, que era um telefone que já tinha... Ele já era todo de tela... E tinha uma caneta, ele tinha Excel, tinha o Word, o sistema dele operacional era o Windows. Nossa, tentou muito, hein, com esse aparelho. Era tipo o ápice, assim, da tecnologia. Ninguém tinha. O pessoal usava aqueles V3, V8 da Motorola, né? Sim. Aquele telefone que era tipo, preto e branco, que abria. E aí, ele tinha aplicativo de banco já naquela época, assim, sabe? E foi uma das primeiras paixões com tecnologia. E... mais ou menos por volta de, sei lá, 2010, por aí, eu comprei meu primeiro iPhone. Foi um 3GS, eu lembro disso até hoje. E eu sou apaixonada por iPhone. Eu tenho ele lá em casa até hoje, que eu guardo ele até hoje. E aí eu comprei ele e, tipo, fiquei apaixonada, assim, com a tecnologia do aparelho, né? E nessa época que eu saí da empresa, que foi em 2011, eu fui para os Estados Unidos e lá eu comprei, tipo, um iPad... E aí, eu conversava com o Rafael usando já o FaceTime. E assim, na época não existia o WhatsApp, não existia, e a gente usava o iMessage do iPhone, que existe até hoje. Eu e o Rafael, a gente só usa o iMessage até hoje, porque nos Estados Unidos as pessoas só usam o iMessage. As pessoas não usam o WhatsApp lá, né? E aí, eu comecei a me apaixonar por tecnologia nessa época. E tu acha que veio da influência, nesse caso, americana? Ou não? Não, então... Ou foi coincidência? Não sei, assim. Eu sei que a gente começou... Eu comecei a me apaixonar. A primeira vez que eu fui na loja da Apple foi em 2011. Eu fiquei apaixonada com a tecnologia. E
E aí, Rafael até nem gostava, né? Rafael tinha um Samsung. E aí, eu lembro que ele comprou um Samsung, o Samsung dele quebrou. E ele ficou pé da vida, porque não tinha, tipo, conserto, alguma coisa assim. E eu tinha trocado e comprado um iPhone 4. Quando lançou, eu comprei o 4. E o meu iPhone, ele acendia o flash sozinho. E aí, eu fui na loja e falei com o cara. Falei, olha, meu telefone tá acendendo o flash. O cara falou bem assim, não, espera aí só um pouquinho. E, tipo, já tinha, sei lá, uns 6, 7 meses que eu tinha o telefone. Aí, o cara foi e me deu outro na caixa. Aí, Rafael olhou pra minha cara assim, o que tá acontecendo? Aí o cara falou, não, toma aqui um novo. Aí, Rafael, o que tá acontecendo? Aí eu falei, ué, ele tá me dando... Falei, ele tá me dando um telefone novo. Aí, Rafael, não acredito nisso, não. Eu vou comprar um, moço, me pega um que eu vou comprar um agora. Olha aí, encantamento, né? Foi encantamento. Aí, depois disso, a gente se apaixonou muito, assim, mais por tecnologia. E aí, Rafael começou a ficar, tipo, olhando muita coisa de tecnologia. A gente começou a gostar muito de tecnologia. E... em 2018, 17, 18 mais ou menos, teve uma greve da polícia lá em Vitória. E nessa greve a gente precisou ficar enclausurado, né? Dentro de casa, né? Tipo, teve toque de recolher, foi perto do carnaval. E aí, nessa época, eu falei bem assim, eu preciso de ter tecnologia também na minha empresa, não só na minha vida. Porque nessa época, tipo, eu já usava, tipo, agenda, tudo. A agenda, usava muita coisa do telefone. E falei, bem, eu preciso de tecnologia dentro do escritório também. E aí foi uma primeira virada de chave pra gente, por volta de 2017, 2018, que a gente colocou o sistema na nuvem. Uhum. E aí já tive essa prerrogativa de trabalhar de qualquer lugar. Legal. E aí eu comecei a querer avançar mais nessas coisas da tecnologia, porque eu gostava muito de tecnologia. Para você ter noção, a Fabiana até faz uma brincadeira dessa, ele, amiga, você usa sistemas de processo no escritório na época que ninguém nem sabia que tinha, ou que nem existia sistemas de processo. Sim. A gente já tinha um sistema de processo que chamava PEC Tarefas. Em 2014, mais ou menos, 10 anos atrás, a gente já usava sistema de processo lá dentro do escritório. E você percebia alguma certa resistência, Mônica? Porque o que é que eu percebo também? A tecnologia ela é maravilhosa. Quando você tem aquela postura mais de curiosidade mesmo, né? Peraí, deixa eu mexer essa ferramenta, deixa eu dominar nela. Você vai querendo mais, né? Mais daquilo, vai se aprofundando ainda mais. Em contrapartida, tem pessoas que são muito mais resistentes. Então, o Excel sempre ganha, sabe? A percepção que eu tenho é que o Excel sempre vai ganhar, porque ali você manipula, manuseia e você lança aquilo manual. Por que tu acredita que essas pessoas têm resistência à tecnologia? E sabe o que eu percebo? É que se eu automatizar, eu não tenho um controle. Eu perco o controle disso. E o meu controle humano é melhor do que o controle tecnologia em si. Por que isso acontece? Pelo teu olhar? Então, na verdade, é porque falta uma clareza do quanto aquilo vai te poupar de tempo. Eu acho tempo. Boa. Porque toda vez que na verdade, eu tenho duas premissas básicas para a tecnologia. A premissa básica é, a primeira, envolver a equipe antes da tomada de decisão, por mais que eu esteja muito inclinada a gostar do software, eu sempre falo com eles assim, olha, quem toma a decisão é a minha equipe. Então, eles que têm que gostar. Então, quando eu vou lá e peço para eles apresentar, eu já vi, às vezes eu já até fechei o negócio, falo, não fala nada, apresenta para eles. Sim. E aí, eles apresentam e a galera fica assim, nossa, o sistema faz isso, faz aquilo, não vai me ajudar nisso, nisso, nisso. Eles compram a ideia, aí eu falo, e aí, o que vocês acham? Não, vale a pena e tal. Então, eu deixo que eles tomem essa decisão final, porque aí o engajamento deles é muito maior para poder comprar a ferramenta. E aí sim a gente fecha e contrata, sabe, uma nova tecnologia. Quando é uma tecnologia que vai voltar para o cliente, aí eu já faço uma imposição para o cliente. Aí eu já sou um pouco mais severa com os clientes. Eu falo assim, olha, a partir de agora, isso é uma regra interna do escritório que só vai funcionar dessa forma. Então, você precisa se adaptar à minha forma de trabalhar. Então, com o meu cliente, eu sou um pouco mais severa. Nessa época, por volta de 2014, mais ou menos também, a gente já usava sistemas para enviar os documentos para os clientes. Então, tem 10 anos que a gente usa. Muito mais à frente, nossa. Então, hoje, os meus clientes, eles já... Principalmente os clientes que estão lá com a gente já há 10 anos e tal, eles já sabem que a nossa metodologia de trabalho é desta forma.
Então, quando eu mando um documento que vai pela plataforma, eles já sabem que a gente é assim. E hoje quem entra já entra no... E se não tiver esse modelo de cultura, nem entra Nem muitas entra, vezes, né? Porque a gente acaba repelindo também aquilo que não se adequa ao nosso modelo, Que né? não se adequa. E aí, como eles sabem que eu gosto muito dessa parte de tecnologia, os colaboradores, os clientes também, eles acabam super topando porque eles Maravilha. sabem. Porque, na verdade, o que acontece? Tudo que a gente coloca de novo, eu também tento mostrar para o meu cliente que ele vai ter um ponto positivo. Então, a gente não faz só isso assim, ó, tô te dando, por exemplo, hoje, antigamente, vou trazer a área do departamento pessoal. Antigamente, como que era o departamento pessoal? Os clientes tinham um arquivo do ponto ou não, né? Ou eles mandavam uma planilha de Excel, um monte de arquivo misturado, atestado, sabe? Tudo. A gente jogou tudo para dentro da plataforma e falou para o cliente, ó, hoje você lança tudo. Então, todas as rubricas, quem lança é o meu cliente. Sim. E aí, no primeiro momento, teve um que falou para mim assim, mas se eu digitar isso aqui tudo, eu vou estar fazendo o seu trabalho. Aí eu falei com ele assim, não, você não ia ter que digitar isso tudo numa planilha? Agora você vai digitar num software. Você não ia digitar tudo isso num e-mail e mandar para mim? Agora você vai digitar num software. Com o software, o que vai acontecer? Eu vou ter pleno controle de tudo que foi digitado, para ter certeza se você realmente informou, porque às vezes a folha... porque me mandou a folha errada. Tá lá no software, porque na hora que o meu sistema puxa, ele tranca, então você não tem como alterar. Eu falei, eu tenho como fazer auditoria na informação que foi enviada. Eu tenho como consultar daqui a 5 anos para ver o que foi digitado lá. Eu tenho como gerar relatório, eu tenho como baixar relatório. E outra, isso aqui tudo vai me gerar informação para eu mandar para o meu Power BI que eu vou te apresentar, que a gente vai conseguir, com isso, gerar dados e informações que vão ser úteis para a sua tomada de decisão, que eu vou conseguir gerar informações relevantes para a sua empresa. Então, eu trouxe todo esse outro panorama. Boa. E aí... Olha que legal. Hoje eles digitam tudo. E você vendeu a ideia, né? A ideia do que você ganha, e você falou bem... bem relevante, o tempo. Levando isso para o nosso cotidiano como empreendedora, como empresária, o que tem de tecnologia na tua rotina, no teu dia a dia, que eu acho que muita gente tem essa curiosidade, que faz parte do seu dia a dia? Quais são os aplicativos que tu não deixa de ter e o que é que isso mudou na tua vida? Eita, muito, hein? Bom, acordei. O que é que eu tenho de tecnologia já a meu favor? Então, eu uso muito a agenda do telefone, Google, né? Gente, Google Agenda. Quer dizer, independente de ser Google Agenda, tá? Mas a agenda digital tem que ter. Não dá pra ter aquela ideia do... porque quando eu olhar minha agenda, eu vejo se eu tenho espaço pra você. Eu não uso da Google, eu uso do próprio iPhone, do iCloud. Porque tem muito compromisso que eu compartilho com o Rafael, com Lavínia, a Babá. Então, assim, fica compartilhado. Então, todo mundo sabe da família também, né? Os eventos familiares. E aí, a minha agenda é compartilhada com o do Teams, porque lá no escritório a gente usa a Microsoft. Então, a agenda do escritório é da Microsoft, né? Todas as ferramentas que a gente usa é da Microsoft. Então, a gente usa muito o Teams, então, para comunicação interna dentro do escritório. A agenda minha profissional fica dentro, compartilhada com a minha do iPhone. Eu uso do Teams. Eu uso muito o Abitica, eu gosto dele, porque... Fala por que você gosta dele, porque depois eu tenho minhas ressalvas contra o Abitica, viu, gente? Eu gosto do Abitica porque ele me lembra um joguinho. Então, ele me dá um pouco do gamificação, assim, sabe? Então, eu tenho um pouco disso com ele, assim. Desde sempre, gente. A competição é com ela mesma. É comigo mesma. É porque você tem as fasezinhas ali que você vai passando, vai trocando os bonequinhos, o avatar. Então, eu uso muito ele. Para minha vida, assim, muito eles. Eu uso um pouco do Trello também, para algumas coisas. Uso o Notion. Você chegou a conhecer o Notion? Você gosta do Notion? Então, eu uso muito o Notion, mais para coisa relacionada do trabalho. Por exemplo, para a parte do marketing, do blog, do escritório. Tudo isso eu uso o Notion. Para alguns projetos pessoais também eu uso o Notion. Legal. Eu gosto dele, assim.
Quais são os seus principais portais que tu acessa, Mônica, para conhecer essas novas tecnologias? Por exemplo, chegou o ChatGPT, né? A gente vai testando ali, ele vai atualizando as versões. Quais são os portais ou os perfis que geralmente tu segue que são tendências do futuro, tendências de mercado também, focados à tecnologia? Eu sigo bastante gente. Eu sigo uma galera no Instagram que só fica falando de tecnologia, sabe? Novas tecnologias, novas... Tem alguém que tu tem, assim, como referência, que tu lembra rapidamente? Nossa, essa pessoa aqui, ela sempre traz muitos insights legais. Porque tem uma pessoa, enquanto tu pensa aí, que eu procuro... Assim, eu me inspiro muito nela. E tive o prazer de conhecer lá no Conescap, o congresso em São Paulo que teve, que é a Marta Gabriel. Ela fala muito sobre isso, né? Olha que interessante, Mônica. Ela comprou um drone para aprender a mexer no drone e depois entender que ela não queria o drone. Mas ela disse, o que é que eu tô querendo dizer com isso? Que a tecnologia, às vezes, está à sua disposição, mas é como se fosse uma coisa paralela que eu não quero me envolver naquilo. E ela vai lá, compra, mexe e diz, tá bom, entendi o que é, do que se trata, mas não quero, sabe? Então, ela é uma grande referência para mim nesse sentido, de habilidades, competências do futuro, sobre tecnologia. Pra ti, quem são as tuas referências nesse... Eu não tenho ninguém assim que é minha referência, não. Porque eu sigo tanta gente que fala de... Você vai vendo conteúdo ali, Vou né? vendo conteúdo, vejo no YouTube. Quem estiver falando alguma coisa, eu paro e assisto, assim. E teve um grande case, assim, de sucesso pra você na sua vida ou na empresa, sobre otimização de tempo com a tecnologia? Muito, muito. Por exemplo... A gente, quando começou a pandemia, eu estava nos Estados Unidos, a gente estava de férias, né? Nos Estados Unidos. Eu lembro desse episódio. Eu estava nos Estados Unidos, as meninas me ligaram. Só que o que aconteceu? A minha virada de chave foi lá em 2017, por conta dessa greve da PM. Então, por eu ter virado a minha chave lá em 2017, eu já estava preparada para a pandemia. Boa. Então, eu já tinha o sistema em nuvem. A gente já usava o G-Click, né, que era o sistema de processos. O meu e-mail era já na nuvem, tudo nuvem. A gente já usava um sistema de WhatsApp, web, né? Eu não tinha o telefone ainda, o meu PBX era fixo no escritório. Mas a gente já tinha, assim, uma estrutura muito boa para conseguir trabalhar de qualquer lugar. Quando as meninas me ligaram, aqui a pandemia começou antes do que lá. Lá demorou uma semana a mais para fechar as coisas. Então, as meninas me ligaram e falaram assim, Mônica, o governador, lá no Espírito Santo, o governador decretou estado de calamidade, acho que foi tipo dia 17 de março, alguma coisa assim, 16, 17 de março. Elas me ligaram e falaram, olha, a gente vai ter que ir para casa e trabalhar de casa. Aí eu falei, não, e só que desde 2017 a gente já estava trocando todos os computadores por notebook, então eu já estava fazendo isso, então acho que 90% das pessoas já tinham notebook, então eu falei, não, bota o computador debaixo do braço, chama o Uber e vai todo mundo para casa, vida que segue. Amanhã, no outro dia, a gente trabalhando normalmente, avisou para os clientes que o telefone não ia funcionar, que se eles quisessem ligar, precisavam falar pelo computador, alguma coisa assim, ou passar e-mail, né? E aí a gente começou a se organizar para botar um PABX na nuvem e já estava trabalhando no outro dia. Então, assim, para mim, aí o que aconteceu? Tem case melhor do que esse, né? Nesse da pandemia, eu vi muitos escritórios, assim, que tomaram multa, ficaram perdidos, o pessoal não trabalhou. Eu tenho amigos, assim, de escritórios que ficaram 20 dias fechados, sabe? E a gente trabalhando normalmente. E como eu tenho clientes eu tenho um cliente que ele faz a instalação da Vivo, né? Da internet. Então, a gente ligou, falei com a diretora, com a dona, na época. Era até uma amiga, acabou virando amiga, né? Falei, olha só, eu preciso que a internet esteja na casa das meninas, senão... Tipo, para aumentar a internet, então o pessoal correu, aumentou a internet, botou uma internet de alta velocidade na casa das meninas. Que em casa, né, não precisava tanto assim, né? E aí, quem não tinha internet em casa, Sim. assim, bota a internet na casa de fulano, então a gente mesmo se organizou internamente. Legal. Então isso também foi uma outra coisa boa também, porque todo mundo se viu nessa situação, né? Sim. Quem não tinha internet, precisava aumentar a internet. Então a gente tinha tudo em casa. E isso foi muito bom pra gente, porque foi uma aceleração. Só que quando eu me deparei sem saber muito o que fazer, né? E a gente dormia com
botava o celular para despertar 4 horas da manhã para poder ler Diário Oficial, para ver o que tinha tido de mudança, medida provisória, né? A área do DP foi muito caótica, né? O DP foi muito caótico. Só que eu me deparei numa situação que eu falei bem assim, tava todo mundo meio incerto do que ia acontecer. Eu falei bem assim, eu vou aproveitar esse momento para poder colocar tudo que eu sempre quis fazer em prática. E, assim, pegar os cursos que eu tinha comprado, que eu não tinha assistido. E aí eu falei assim, eu quero aprender Power BI. E aí comecei a procurar na internet. Achei um menino na internet, o João. E ele tinha um Instagram. Ele criou um Power BI que fazia o cálculo da redução da jornada reduzida, fazia o cálculo todinho já. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, nossa, João, isso é incrível e tal. Aí ele me mandou, falei, preciso disso. E aí eu paguei para ele um curso, ele me deu um curso, fiquei um dia inteiro, tipo, de 8 da manhã às 8 da noite, estudando Power BI. E aí me apaixonei, falei, cara, isso aqui é um universo, você pode criar tudo, posso criar tudo que eu quiser aqui dentro. E aí a gente começou a criar algumas coisas. E aí, depois disso, eu conheci o Peterson, que era um cara que também conhecia muito de Power BI, ele era lá de Vitória, e ele conhecia muito do Alterdata, que é o software que a gente usa. E aí, Peterson e começou a criar uns BIs para mim. Legal. E aí, a gente tem esse trabalho até hoje, né? Estamos desde 2020 junto, só desenvolvendo mais coisas. E depois disso, o que aconteceu? Eu falei com ele um dia, falei, Peterson, tem uma planilha, porque lá no Espírito Santo tem um incentivo que é o Compete, que tem muitas empresas que usam, que tudo é na base da planilha. E é uma planilha que elas gastavam horas para alimentar essa planilha. Horas e horas e horas. E eu falei com ele assim, olha só, se tudo isso aqui está no livro de entrada e saída, que está dentro do meu sistema, eu quero automatizar isso aqui para dentro de um Power BI. E aí ele falou comigo, ele falou, Mônica, eu vou pedir ajuda para o Alex. E aí comecei a desenvolver com o Alex, mandei para o Alex, a gente começou a desenvolver. Aí Alex criou toda a planilha, a gente transformou para dentro de um software. Ele criou tudo, né? Eu dei as ideias todas, falei, eu quero isso aqui. E hoje a gente simplesmente coloca o número da empresa, a referência, e ele preenche a planilha toda. Então, assim, um trabalho que às vezes a gente demorava, sei lá, um dia, metade de um dia para fazer e quantas hoje. Pessoas, né? Você acabou automatizando no sentido que elas com certeza estão fazendo outras coisas, outras atividades mais analíticas do que uma simples planilha, né? Uma planilha. Então, acho que isso daí foi um ganho de produtividade enorme. Depois, Alex acabou transformando isso num sistema. E aí, hoje, ele vende para várias empresas lá. E ele rentabilizou isso e vendeu para outras empresas. E a pergunta que eu ia te fazer, você percebe dentro de um teu cenário presente e futuro, investimentos ou tempo ou criação de projetos na área de tecnologia? Você, Mônica Porto? Eu não me vejo, nunca parou assim, não me vejo, mas assim, eu sou um tipo da pessoa que, às vezes, quando alguém tem um software que eu uso, eu dou muitas ideias geniais, assim, eu acho que eu dou muitas ideias... E faz mesmo, viu, gente? Dou muitas ideias geniais, assim. Então, tem muita coisa, assim, que às vezes eu vejo no software, cara, isso daqui, se você colocasse isso, pô, isso daqui... Seria um grande diferencial para o teu software. Porque, na verdade, o que acontece? Apesar de eu ser uma pessoa que eu não estou na operação do meu negócio, não lido na operação do meu negócio, eu sei exatamente como funciona a operação do meu negócio. Então, você conhece os bastidores, eu conheço tudo. Então, tem muita gente que, às vezes, ela vai para a gestão e ela não se envolve nessas coisas, assim, sabe? E eu não, eu continuo participando dentro... A gente tem uns grupos dentro do Teams que as meninas postam lá, discussão, ó, isso aqui tá acontecendo, ó, o software... Ó, essa semana foi um caos, o e-social, os eventos não estavam subindo. Eu sei de tudo isso está acontecendo. Eu não participo, não faço nada, mas eu vou acompanhando. Tô por dentro. Eu sei exatamente de tudo. Maravilha. Então, quando o pessoal do software senta, não, é porque você não operacionaliza. Rapaz, eu sei de tudo, eu sei onde fica tudo, eu mexo tudo. Porque de vez em quando eu entro para dar aquela futricada, para ver. Legal.
Eu tenho um grande aprendizado, Mônica, é interessante você trazer isso, porque uma das coisas que me incomodava muito no âmbito pessoal, né, eu como empresária, era sobre o não dominar uma única ferramenta. Então, eu anotava os compromissos no Trello, gerenciava no Planner, ia para o bloco de notas, e aí a gente vai se perdendo, né, direcionando várias tarefinhas. E foi num livro, numa leitura, que eu estava fazendo que você precisa confiar em uma única ferramenta. Se você não centraliza tudo ali, as coisas vão ficar perdidas. E aí a falta de controle faz a pessoa ter medo e ela volta lá para o manual. Então, isso é um grande aprendizado que eu tive nesse sentido. E aí, agora, respondendo a pergunta, tu acha que o diferencial da Neoconte hoje é a tecnologia ou são as pessoas? São as pessoas. Eu acho que eu tenho uma questão que é, eu atraio pela tecnologia o cliente. Então, tipo, quando ele vê toda a tecnologia que eu tenho, eles ficam... Tem gente que fica chocado, assim, sabe? Tem gente que realmente fica chocado mesmo e fala assim, cara, eu não acredito que isso é um escritório, isso existe. Cara, que você faz isso, que você entrega isso. Quando a gente mostra os BIs que a gente faz, os caras ficam fascinados, assim, sabe? Ainda mais quando é... a pessoa mais nova, assim, sabe? O empreendedor mais novo. Já tem um olhar mais tecnológico, né? Os caras ficam fascinados, assim. Então, eles compram pela tecnologia e eles ficam e a gente fideliza pelas pessoas. Legal. Porque a gente tem um olhar muito importante para as pessoas, né? Para dentro, para capacitação, para treinamento. Meu turnover é baixíssimo, né? Quantas pessoas você tem hoje na tua empresa? 30. 30. E quantas mulheres? 27. 29. Comigo 30. Agora eu tô com 4 meninos. Legal. Mas eu acho que a gente tá com uns 31, 32 Você agora. acha que mulher produz mais? Ou não? Não tem... Não tem... Não tem, assim, essa questão de a mulher produzir mais que o homem. Eu acho que não tem muito isso, não. No começo, eu tinha muito mais essa questão de ser mais mulher, dar preferência para as mulheres. Hoje, não mais. Mas hoje eu vejo que o mercado ele oferece muito mais mulheres do que homens. Sabe? As mulheres, elas estão dominando. Quando eu chego, às vezes, numa sala de aula, eu vejo muito mais mulheres. Verdade. Quando você bota uma vaga e aparece... Normalmente é sempre muitas mulheres que vêm, são pouquíssimos homens. Só que quando você chega no papel da liderança, a mulher não vai. Tipo, ela se para ali no operacional. E eu já me deparei, por exemplo, eu tenho uma head do meu fiscal, que quando eu fui promover ela, ela falou, não, eu tipo, não vou dar conta. Eu falei, você vai dar conta sim. Vai dar conta. Você vai. Aí ela, não quero. Ela não queria o cargo de liderança. Eu falei bem assim, vamos fazer o seguinte... Eu vou te colocar, a gente faz um teste, mas eu já sabia que eu ia botar ela para lá. E aí, hoje, o que a gente tem feito muito? A gente tem treinado muito a liderança e capacitado muito a liderança. Legal. Porque, às vezes, elas têm um olhar para o operacional, elas são muito boas operacionalmente, mas elas não têm o perfil da liderança, mas a liderança, ela é treinável, né? Totalmente. E aí, a gente tem capacitado muito. Então... Por exemplo, ano passado, a gente fez mais ou menos, eu acho que umas 20, 30 horas, mais ou menos, só de treinamento para as lideranças. E se você desenvolve bem a liderança, você desenvolve bem a execução, né? A equipe, e dá mais autonomia para eles também, né? Perfeito. Muito bom. Gente, esse foi o nosso papo. Está sendo o nosso papo aqui com Mônica Porto, empresária contábil da Neoconte, uma das contadoras mais influentes deste Brasil. Posso dizer que é minha amiga, grande parceira e mulher mentora também. E assim a gente vai para um segundo papo, Mônica, que é importante a gente falar sobre Theo, né? O que é que mudou na sua vida? E assim, claro, é muito nítido para mim, mas eu quero ouvir para você em palavras. O que é que mudou na tua vida como empresária, como professora, amante da tecnologia depois da maternidade? Tudo. Tudo. Theo tá com quantos anos? 2 e 8. Gente, o olho chega brilha quando fala de Theo. Você já queria, chegou na hora certa. Como que foi esse processo para ti? Porque tem um escritório, né? Eu sempre escuto das mulheres assim, não, mas daqui a um ano, ali, gente, não tem idade certa, não tem momento certo, né? Como foi esse processo para ti? Me conta. Então, na verdade, o que acontece? Eu acabei priorizando um pouco a minha carreira também.
Eu acho que eu cheguei num determinado momento que eu falei que eu não queria ter filhos por conta dessa competição que eu tenho comigo mesma, assim, sabe? Aham. De querer sempre provar que eu posso, que eu sou capaz. Preciso de mais um curso, preciso de mais uma qualificação. Então, eu fiquei muito presa nisso. E na verdade, o que aconteceu? Eu cheguei a ter uma gravidez. Eu tentei engravidar algumas vezes, eu não conseguia e acabava desistindo, me frustrava, né? Ficava um pouco frustrada. E eu cheguei a ter uma gravidez e eu perdi, né? Tive uma perda gestacional. E aí, depois disso, eu falei bem assim, não, agora eu vou fazer tudo certinho para engravidar bonitinho. E aí, comecei a procurar vários médicos, comecei a fazer vários exames. Eu e Rafael, tipo, revirei do avesso e o médico falou, olha, você não tem nada. E eu falei, cara, mas eu não consigo engravidar. E aí, uma amiga falou comigo, assim, ela falou, eu tenho uma colega que faz acupuntura voltada para fertilização. Falei, cara, tô topando de tudo. E fui. Comecei a tomar um monte de chá maluco lá, chá de... Chá maluco. Os chá da época das minhas avós, sei lá, umas coisas assim. E aí eu acabei indo para uma nutricionista que fazia, tipo, todo um trabalho de detox. Aí descobri Desinflamação no corpo, eu descobri que eu tinha outras questões que atrapalhavam que não estavam relacionadas a nenhum problema fisiológico. Tipo, o alumínio alto, sabe? Nível de... Como que fala essas coisas? Essas inflamações, né? Que eles falam... A hemocisteína, cortisol, não? Não, é mais assim... Como se fosse essas coisas que eles chamam de... Como é que é? Não sei. Umas coisas assim dos parabenos, sabe? Essas coisas do plástico. Aí a gente trocou... a gente trocou tudo lá em casa. Tipo, as vasilhas, tapaué, água. Lá em casa a gente tomava água em garrafa de plástico. Essas vasilhas, a gente tirou tudo, trocou tudo por vidro, sabe? Fizemos uma alimentação durante 40 dias, assim, sabe? Bem rigorosa mesmo. E aí, eu fiz um ultrassom daquele seriado que eles fazem. A médica falou comigo assim, ela falou, você tá fazendo algum tratamento para ovulação? Eu falei, não. Ela, cara, porque você tá ovulando muito. E aí, eu falei bem assim, então vamos fazer o seguinte, Rafael. Eu falei, vamos direto fazer uma fertilização. Porque eu não quero mais ficar tentando. Aí, a gente foi tentar a fertilização, não consegui. Quando eu tomei os hormônios... eu produzi um óvulo só. E, tipo, na alimentação da nutricionista, eu tava, tipo, com 14 em cada ovário. E na fertilização, eu fiquei com 1. Aí, eu falei bem assim, não, cara, vamos voltar pro Natureba. Voltei pro Natureba, cortamos todos os hormônios, continuei com a fertilização in vitro. E aí, ela falou comigo assim, ela falou, vamos tentar fazer, tipo, coito programado. Nossa, horrível aquilo. É agora, Rafael! É agora, ó. Produção, coloca essa frase aí. É agora, Rafael. Sexta-feira, 19h30, Rafael numa reunião. E eu tava assim, filha, acaba essa reunião, vida, eu tô ovulando. É agora. E aí, não consegui engravidar. Aí, a Rafael falou, amiga, vamos fazer o seguinte, vamos viajar, vamos relaxar. Aí, a gente pegou o carro, tocou pra Bahia, fomos pra Bahia. Aí, engravidei. Um amor da Bahia. E aí, foi dia 6 de janeiro. Você sabe o dia? O dia. Gente, não acredito. O dia 6 de janeiro. Eu engravidei. Parece que quando você solta, né? As coisas fluem melhor, né? Fluem. E aí, a gente fez tudo bem bonitinho. Porque eu falei, não, eu quero... Bonitinho. E ele nasceu lindo. Aí, a gente fez acompanhamento. Continuei fazendo acupuntura. A gente encontrei uma médica maravilhosa lá em Vitória, a doutora Nayara, assim, que virou uma amiga, sabe? Acompanhou, assim, maravilhosamente. Eu quis fazer um parto... Na verdade, no começo eu nem tinha nada dessas coisas, mas ela era toda do parto natural. A gente fez um parto... Você fez? Natural. Legal. Foi incrível, assim, sabe? Foi, tipo... emocionante, assim. Fiquei 26 horas de trabalho de parto, mas foi muito incrível. E falei que na era, falei, olha, eu quero ter outro e quero
que seja igual. Com você, né? Igual. E o quanto que essa rede de apoio, né, Mônica? De profissionais que sabem muito mais que a gente. Ele tá buscando uma palavra aqui que saiu só besteira, viu, gente? Que a gente falou. Não considerem isso, mas o quanto que é importante ter bons profissionais em tudo aquilo que a gente vai fazer, né? A gente teve, durante toda a gestação, e Theo também, com a Gisele, que é uma nutricionista materna infantil, que é do grupo da Nayara lá, que elas têm um grupo uma que rede, é né? uma rede integrada. só integrada para gestantes e família. Fez todo o acompanhamento também para Theo, para ele aprender a comer, introdução alimentar. Então, Legal. para ele comer bem, saber comer. Foi super legal, assim. Então, a gente teve essa rede que foi super importante e deixou a maternidade mais leve, sabe? Porque como eu tinha essa rede de apoio delas, então, tudo que acontecia... a pediatra, sabe? O WhatsApp da pediatra. Então, assim, foi muito leve para mim. Tanto que com 4 meses, você lembra, a gente foi palestrar naquele evento lá com a Camila Farani. Sim. Até eu era bebê, tinha 4 meses. É verdade, você já tava lá, mulherão, assim, nem Eu até brinquei, viu, gente? Na época, a gente foi fazer uma palestra juntas. Você foi ali ter neném e voltou? Como assim? Que isso? E que incrível, né? Você volta mais forte. Mais realizada. E aí, naquela vez, a gente começou a fazer o Conecta Day, que também foi pauleira, até eu viajando comigo. Então, foi muito legal, assim, porque eu tive uma rede muito grande de apoio de Rafael, assim, que ia comigo e me apoiando, né? Falando, não, vamos, eu vou. Cuidava de Theo enquanto eu estava lá palestrando. E... essa rede de apoio foi muito importante para mim, porque eu não precisei, paralisar completamente a minha vida, né? E você acha que essa competição que você teve lá atrás, Mônica, você falou lá no início do podcast, Aline, eu tenho uma competição muito forte, eu comigo mesma, de vencer, de ir atrás e tudo, ressignificou algo depois da maternidade? Nossa, como é que tá teu olhar hoje? Completamente. Hoje, a minha... Eu acho que nesse determinado momento eu tinha invertido a ordem, né? Tinha colocado, assim, trabalho, E uma Deus gotinha e família, assim, sabe? Hoje a minha ordem é família, Deus, família e, por último, trabalho. Então, eu tinha invertido a ordem e durante muito tempo eu priorizei o trabalho, mas não foi ruim, foi bom, porque eu consegui elevar o meu trabalho para um nível um pouco maior, mas a tempo eu consegui resgatar a ordem certa e trazer essa questão da família. Mudou completamente, o meu relacionamento com o Rafael melhorou muito, a minha produtividade aumentou muito. Por que sua produtividade aumentou muito? Conta aí pra gente. Porque eu preciso ser extremamente eficiente hoje. Dentro do tempo que tu tem, né? Porque hoje... O que acontece, né? Esses dias até o Lucas, né, o contador revoltado, me mandou mensagem. Ele, dá pra gente ter uma reunião? Dá pra ser 10 da manhã? Eu falei, não, eu não trabalho de manhã. Aí ele, de rico é outra coisa, deve né? ter te instigado muito. Porque, normalmente, o que eu faço? Eu deixo essa parte da manhã pra eu ficar em casa, pra eu ficar com o Theo, sabe? Então, assim, eu tento priorizar muito esse horário da manhã. Tem dia que... Esses últimos dias, assim, foram um pouco mais difíceis. Então, eu acabei tendo que marcar muitas coisas de manhã e tal. Mas tá tudo bem também, né? Tá tudo bem. Hoje tá tudo bem. Mas eu tento deixar um pouco a parte da manhã para eu poder ficar em casa também, ficar perto dele, sabe? E o que é que tu descobriu nessa fase de desacelerar? Porque o que é que eu percebo também? Essa corrida que a gente tem, eu me incluo nisso, de produção, de resultado, de eficiência, né? De alta performance. Então, é bom pra gente se ver nessa performance, mas com o tempo parece não, de fato acontece, a gente vai ressignificando muita coisa. Eu tava agora vindo no carro, conversando com uma amiga que tava no carro com a gente conversando sobre o ressignificar. Ela disse, nossa, Aline, sua agenda é muito movimentada, é muito intensa. Eu disse, olha, mas não é o que eu quero não, tá? E conversando com os outros amigos, até com o próprio Fabiano, a gente conversa e tudo, eu disse, amiga, a gente precisa desacelerando. E a gente vai querendo desacelerar mais nesse processo. E quando a gente reduz, vão sobrando alguns espaços. E quando vão sobrando alguns espaços, a gente começa a se olhar, a se enxergar em casa, né? No papel de casa, no papel de mãe, com mais
como que eu posso dizer, com mais intensidade. E até do nosso encontro consigo mesma, né? Que a gente passou tanto tempo ali na produção, no trabalho em si, que a gente vai esquecendo de muitas coisas, né? E esses espaços que foram se abrindo, o que é que tu conseguiu enxergar disso tudo? É um papo aqui bem profundo, né? Não, na verdade, assim, hoje eu percebo que antigamente eu achava isso, né? Que ser produtiva era eu chegar no escritório 8 horas, sair 8 horas da noite. Hoje, às vezes, eu vou... Eu fico assim... Se eu ficar 2 horas... Tá vendo o time AP? Não é só com vocês. Mas, assim, eu preciso ficar sozinha, né? Rede social desligada, celular silencioso. Às vezes eu preciso fazer isso fora do escritório, às vezes eu preciso sair do escritório e ir para outro lugar para produzir, entendeu? Então, assim, às vezes com 2 horas eu produzo assim, o que eu produziria o dia inteiro dentro do escritório. Então, às vezes eu me desligo para conseguir produzir isso tudo. E esse tempo que eu, digamos assim, me sobra, eu consigo fazer muito mais coisas. Tipo, eu almoço com o Theo praticamente todo dia. Eu tomo café da manhã todo dia com ele. Tomo café com calma, sabe? Sim. Então, eu fico com ele lá até, tipo, umas 9h30, mais ou menos. Tem dia que ele vai pro Muay Thai, né? 9h30, eu fico com ele até lá. O dia que ele vai pro Muay Thai, aí eu vou pro escritório, tá tudo bem. Ou, às vezes, eu trabalho de casa, faço reunião de casa mesmo. Então, assim, consegui voltar pra academia, sabe? Que eu tava tendo mais dificuldade de ir pra academia. Então, consegui voltar pra academia, voltar pros treinos, que me fazem muito bem, né? Eu sou uma pessoa que preciso descarregar energia, porque eu tenho muita energia, então eu preciso descarregar energia. Então, eu acho que isso acabou ajudando um pouco e acho que outras coisas que você começa a fazer, tipo... Eu estava muito longe da leitura, eu gosto muito de ler, voltei a ler meus livros, sabe? Então, assim, você vai encaixando outras coisas que você não estava dando conta de fazer antes. Uma prioridade mesmo, né? É mais engraçado como você vai se encontrando, né, Mônica? Você tem tido muito essa fase. É muito lindo de te ver, te acompanhar nessa nova, sabe? Nessa performance da grande empresária, uma grande líder, mas também uma grande mãe, né? E representando isso, parece que a produção tem alguma coisa para passar aí pra gente? Produção, já acabou? Como que tá aí? Me contem. Me deram aqui a missão de gravar um vídeo pra você. Eu, o Theo. Né, meu amor? Vamos gravar juntos? Então, eu conheci a Mônica com 14 anos de idade. Muito tempo, né, meu amor? A gente estudava numa escola chamada Senai. Mônica fazia elétrica, eu fazia mecânica. E lá que começou a nossa história. Entre indas e vindas, são mais de 20 anos que eu conheço ela, e de relação são quase 20 anos juntos. Não foi fácil, né, meu amor? Mas graças a Deus nós tivemos inteligência, sabedoria para chegarmos até aqui onde nós estamos, né? Construindo uma família linda. Esse rapazinho aqui. Mas o que falar da Mônica? A Mônica possui tantas qualidades, tantas virtudes, que fica até difícil de enumerar. A Mônica é uma mulher muito forte e determinada. Eu posso dizer até que obstinada com seus projetos e os seus ideais. Eu costumo ouvir as pessoas falando assim, rapaz, sua mulher trabalha muito. Eu falo assim, vocês não enxergam nem 10% do que ela faz. Se deixar, a Mônica começa às 5 horas da manhã e se eu e o Theo não ficarmos chamando a mamãe, ela vai até meia-noite. E eu fico impressionado com tudo isso que ela faz. Ela ainda consegue encontrar tempo no seu dia e na sua agenda sempre para ser uma esposa amorosa e uma mãe mais ainda. Queria te dizer que eu te amo muito. Você também? Você tem alguma coisa para falar para a mamãe? O quê? Você ama a mamãe? Eu queria te dizer que nós te amamos muito, temos muito orgulho de você, tá? E que nós estaremos aqui sempre com você e por você, tá? Te amo. Te amo. Que lindo! Sua família é muito linda. Parabéns, Lindo, Mônica.
Não, ele falou comigo, ele dá pra você sair, que eu preciso fazer um negócio aqui. Eu falei, tá bom. Ah, droga. Pô, Rafael. Mas é bom demais, né? Você vê, depois desse caminho aí trilhado, quantos anos, né? Mais de 20 anos. Muito tempo. E Rafael é um parceirão, assim. Mas o bom foi que a gente cresceu e evoluiu juntos, assim. Mas depois que Rafael foi pai também, nossa... ele teve uma mudança radical, assim. Rafael mudou da água pro vinho completamente, assim. Que ele é um paizão mesmo, assim, sabe? Um paizão. Foi um super parceiro. Eu acho que talvez o medo que eu tinha também da maternidade era isso, assim, de maternar sozinha. Sim. E ele acabou me surpreendendo, assim, que hoje eu falo, se eu quiser ter 10 filhos... Eu vou ter. Eu vou ter 10 filhos, porque... Mas agora eu já tô velha, Ô, né? Mônica, e que conselho você daria para as mães que muitas vezes acabam abraçando esse maternar sozinho, né? Às vezes por medo, às vezes por própria falta da rede de apoio mesmo. Que conselho você daria para essas mães que estão nos ouvindo e que para você foi fundamental, para você ter esse elo com o Rafael, para você ter essa conexão com o Theo, ter esse tempo para ele também? O que é que você gostaria de indicar para elas? Então, na verdade, uma coisa que eu tive que trabalhar muito na minha cabeça era a questão da culpa, né? Porque o que acho que pesa muito é a culpa. Sim. Não vou poder ficar com meu filho para poder trabalhar. Só que o que acontece? Normalmente, a gente precisa ter essa ponderação, porque não dá também para você ficar só assim, eu vou largar tudo para maternar, porque tem gente que realmente não vai ter condições Sim. disso. Ou você vai ter que deixar seus filhos com alguém, um estranho, né? A gente, graças a Deus, tem ela lá que... Tipo, a gente confia nela, assim, né? Então, eu não tive uma oportunidade da ajuda da minha mãe, nem da minha sogra, porque a mãe de Rafael, ela tem vários problemas de saúde, meu sogro também. A minha mãe, quando o Theo nasceu, ainda trabalhava. E, querendo ou não, ela mora um pouco longe, um pouco distante lá de casa. Então, não era uma pessoa que dava pra gente deixar. Então, a gente teve que confiar numa pessoa, num terceiro. Não teve jeito, né? Então, tentar fazer algo e não se culpar. Eu acho que esse é um principal. Rafael fica bem assim, né? Ele fica brincando assim, né? Ô, Theo, me ensina aqui. Como é que você consegue ter um horário na agenda da mamãe? Porque, às vezes, quando eu vou dar aula no final de semana... Às vezes, não. Toda vez que eu vou dar aula no final de semana, eu pego a quinta-feira de manhã, eu fecho a minha agenda toda... E eu vou pro parquinho com o Theo, né? Então, a gente vai pro shopping, vai para aqueles play que tem bolinha, não sei mais o quê. Sim. E fica nos joguinhos de matar coisa lá, se acabando. E às vezes eu tiro a quinta-feira inteirinha para ficar com ele. Sim. Porque o que estava acontecendo? Eu ia viajar e eu ficava, no avião chorando, Ai, não. Saudade. Isso acontece? Acontece. É raro, mas acontece com frequência, né? Então, eu comecei a fazer isso. Eu falei, Legal. eu vou tirar um dia, se eu viajo na sexta, na quinta-feira eu vou passar o dia todinho com ele, curtir bastante. Aí, vou falando com ele. Falei, filho, mamãe vai pra escola, nananã. Cheguei, tô indo, nananã, mas domingo mamãe volta e tal. E aí, eu acho que isso foi ficando um pouco mais leve também. E, assim, outra coisa também é que toda oportunidade que eu tenho, eu tento incluir ele. Então, eu estava até conversando isso ontem com... A gente saiu para jantar com o Henrique, né? Com o Fabiano. Falando assim, se eu levar tudo como trabalho, se tudo só for trabalho, a viagem, que era uma coisa que eu adoro fazer, ela estava acabando sendo uma coisa chata. Começou a ficar um peso. Sim. Então, o que eu comecei a fazer? Olha, se a gente vai... Vamos estender 2 dias para a gente curtir. Sim. Então, a gente sempre estende, 2 dias para curtir, aproveitar Perfeito. a família. Então, eu sempre levo o trabalho e o lazer juntos. Então, Legal. A gente tá aqui curtindo Maceió desde terça-feira. E depois desse podcast, a gente vai curtir também, né, mano? A gente vai curtir também. Domingo, vamos pra praia. Legal. Então, eu sempre tento alinhar as duas coisas. Perfeito. Sempre que é possível, para deixar
mais leve, assim, sabe? Então, vira um trabalho divertido. É o ressignificar, tá? Você que está nos ouvindo aí, nada mais é do que ressignificar a nossa culpa. Uma coisa que pra mim funcionou muito, Mônica, foi ressignificar o tempo para. Porque eu era daquele tipo do calcular horas. Meu Deus, eu fiquei 2 horas, eu fiquei 1 hora. Sabe? Porque a gente vai encontrando várias formas da gente se culpar, né? E quando eu passei a entender que não era o tempo dedicado, e sim a qualidade desse tempo, porque não adianta a gente ficar à tarde com o nosso filho no sofá e o nosso pensamento tá em outra coisa, você tá ali no celular. E a partir do momento que eu entendi que o tempo de qualidade, tipo, eu tô ali com ela, para ela e olhando para ela, e isso abastece a gente, né? A troca de energia, a emoção e tudo, eu passei a diminuir essa culpa. E eu senti que o nosso elo ficou ainda mais forte. Então, é exatamente isso que você falou. Semana passada, eu estava em São Paulo, fui palestrar lá, e eu tinha mais 2 amigas palestrantes, eu disse, olha, coloca o final de semana todo. Por quê? Pra gente poder ter realmente esse tempo, esse troca que não seja só trabalho. E, nossa, parece que a gente volta muito mais leve, muito, né? Muito. Vim agora pra Maceió, a Mariana tá de férias. Vamos lá, filha. Então, ter esse momento é aproximar, né, Mônica? Porque também parece que são duas... eu percebo muito nessa luta das mulheres, 2 brigas, assim, 2 caminhos totalmente diferentes. Tem ela trabalho e tem ela mãe. E parece que o filho não se conecta com o trabalho. Como assim? O trabalho, ele é a coisa maravilhosa. Eu escutei isso do Jota uma vez, eu achei incrível. Ele disse assim, olha, muito cuidado com o que você fala em casa. Porque se tu só chega reclamando do trabalho, tu só chega vitimizando, o trabalho é ruim, tem um peso, como que teus filhos vão olhar pro trabalho? Não, e eu falo para elas, Mari, o trabalho é o que edifica, é o que nos torna útil, é o que faz a gente se sentir vivo. Então, tem um ônus. É o aeroporto, são as horas ali chorando, a gente sente falta sim, porque a gente queria também estar em casa, mas quando a gente está em sala de aula, a gente entra em flow. Quando a gente vai para uma palestra e tá todo mundo ali esperando você olha e diz assim, caramba, poxa, as pessoas vieram, né? Elas vieram buscar uma informação, a gente tá tendo essa oportunidade. E, ao mesmo tempo, a gente volta para casa ou aproveitamos no final desse evento com a nossa família. Então, é o ressignificar, né? Eu levo muito isso pra minha vida, assim. Às vezes eu falo com ele, meu amor, mamãe vai trabalhar. Ele, não, mamãe não vai trabalhar, não. Eu falei, a mamãe vai trabalhar porque a mamãe gosta. Legal. Aí eu falo com ele assim, você não gosta de ir no shopping gastar? Então, a gente trabalha, ganha o dinheiro e vai lá pra gastar. Aí, isso é uma coisa que a gente sempre faz também. Tipo, um dia na semana a gente tira, vai no shopping com ele, leva no parquinho, janta, faz um monte de coisa, toma sorvete. Coisa de criança, aí daí, né? quando a gente tá quase na hora de ir embora, eu falo com ele, meu amor, agora a gente vai embora, porque o dinheiro acabou. Eu falo assim, né? O dinheiro acabou, a gente trabalha mais uma semana que vem a gente volta, tá? Ele, então tá, mamãe, vamos trabalhar. Olha aí, gente, excelente. E assim você vai se ressignificando, ressignificando sua jornada e tornando ela mais leve, né? Mônica, pra gente finalizar, a gente já tá caminhando pro finalmente. Você... Nos últimos meses, e querendo ou não, você já fazia esse trabalho, mas não de uma forma estruturada. Nos últimos meses, você tem buscado ainda mais assumir um terceiro papel, que é o papel de ser mentora, né? O papel de mentorar outras pessoas, levar para outras pessoas o conhecimento e experiência que você teve e tem, e desenvolver a carreira dessas pessoas, né? Como que tem sido isso e partiu de onde? E a pergunta que eu quero te fazer também é, quem é o teu mentor hoje? Pergunta de bastidor, que gente. Estou representando todas vocês aqui. Que pergunta capciosa. Ela sabe que ela é minha mentora. Então, na verdade, não surgiu por uma vontade minha, né? Na verdade, assim, eu acho que mentora, eu acho que eu sempre fui uma mentora, assim, porque sempre que você inspira as pessoas, né? Que você leva as pessoas a buscarem algum tipo de conhecimento ou leva algum conhecimento para elas, você acaba sendo um pouco mentor delas. Mas acabou surgindo das próprias pessoas que me seguiam na internet falando, ai, poxa, você podia fazer isso, poxa, você não tem uma mentoria, você não faz alguma coisa nesse sentido. Então, acabou surgindo um pouco de uma demanda externa. Pedido mesmo, né? Pedido mesmo da audiência. E eu ainda estou estruturando muita coisa, assim, sabe? Tem muita coisa ainda que eu quero realizar. Só que, ao mesmo tempo, o que aconteceu? A gente
desde que a gente começou com esse investimento mais pesado em tecnologia no escritório, o escritório tem crescido muito, né? Então, assim, esse ano era um ano que eu tinha feito uma estimativa de crescimento que eu cresci em 2 meses, o que eu estimei para crescer o ano inteiro. Caramba. Então, Isso aí dá uma boa promessa, viu? É. Como eu cresci em 2 meses o que eu planejei em 1 ano. Ó, pega essa promessa, produção, que é boa. Foi. Até, na verdade, o que aconteceu? Quando a gente fez o plano... Porque a gente tem um programa que a gente participa, né? Que é o PQC. O ano passado a gente ganhou o PQC Diamante. Esse ano, esse ano, né? O prêmio Diamante. A gente tem que fazer um planejamento estratégico, né? Do que da onde você quer chegar, né? Tudo isso. E aí, quando eu fiz esse plano, porque como a gente estava numa crescente já muito grande, no planejamento estratégico, até minha diretora financeira, ela falou bem assim, mas a gente vai projetar só esse crescimento aqui. Ela falou, Ela falou, Mônica, tem certeza? Eu falei, não, o ano que vem vai ser um ano de... Mais estável. Estável, não, e tal, né? Por conta até da economia, eu acho... Que eu achei, assim, que as empresas iam ficar um pouco mais estáveis também. Retrair um pouquinho mais, né? Até pela economia também, né? Expectativa que a gente vai ter. Expectativa da economia. E daí, o que eu pensei? Eu falei, nossa, eu acho que... Eu coloquei essa expectativa, assim, que já era... Que já, pra mim, já estava até bem otimista. Uhum. E aí, quando deu fevereiro, aí a Laís, que é a minha diretora operacional, ela falou, Mônica, a gente já bateu a meta do ano inteiro, já de novos clientes. E aí eu falei, nossa, e foi um negócio assim que começou a ir atrás do outro. E a gente começou a fazer muitos eventos também para clientes, né? A gente fez um evento voltado só para o business de vinho, que a gente tem muitos clientes de vinho, isso começou a atrair mais empresas de vinho, empresas de fora. Fizemos um evento de beleza também, só para os clientes de cosmético. Nossa, esse foi... Mais ainda, começou a vir muito mais gente. E aí, a gente está nessa, assim, sabe? Todo dia vem cliente novo. Eu falei, não, então, eu preciso... Que venha mais. Que venha mais. E aí, eu falei, nossa, eu preciso focar... Vou ter que focar um pouquinho mais na empresa em si. Acabei pegando outros projetos também, de consultorias, essas coisas. Foi bem legal também. E a mentoria, não tô... Estou indo no ritmo. Eu tô indo, não tô acelerando, não. Tô indo, tô no ponto morto, assim, né? Mas quem foram os seus mentores? Tá bom, vou ressignificar a pergunta. Quem foram os seus mentores, né? Quem são as pessoas que você olha e diz assim, cara, eu posso contar com essa pessoa? Porque o mentor, eu acredito que não é só aquela pessoa que assume realmente o papel, né? Ela exerce o papel de mentor, aquela que te apoia, te direciona, tira as tuas dúvidas, enfim. Mas são pessoas que também te apoiam, né? Onde você pode ser você, falar das tuas vulnerabilidades, dos seus desafios e vai te direcionar de alguma forma pela experiência, seja de vida, seja de negócios. Quem são essas pessoas hoje e que você acredita que elas gostariam de saber? Talvez elas não saibam, né? Gostariam de saber. Não, tenho certeza, né? Rafael é o meu principal mentor. Legal. Rafael é o meu principal mentor. Ele é uma pessoa muito incrível, assim, sabe? Eu acho que se ele lançasse uma mentoria... Nossa, eu compraria. Talvez eu seria a segunda a comprar. Gente, o marido dessa mulher é uma enciclopédia viva. Eu já falei isso pra ele. Não, ele é incrível, assim, sabe? Rafael, acho que qualquer coisa que você quiser conversar com ele... Ele tem repertório, Ele tem repertório pra falar de tudo. E todo mundo fala isso, né? A gente tava com o Lucas lá em Vitória. Aí o Lucas mandando mensagem pra Fabiano. Vem assim, Fabiano... Rapaz, você pode falar de qualquer coisa com o Rafael, que Rafael tem assunto. Ele tem. E assim, Rafael, ele gosta muito de ler, ele gosta muito de estudar. Então, assim, ele sabe um pouquinho de cada coisa, mas tudo que você vai falar com ele, você fala que rapaz, o rapaz sabe tudo, não é possível. Então, assim, eu converso muito com ele e, às vezes, eu compro alguns cursos na internet, assim, faço alguns cursos, assim, para ver se tem alguma coisa que eu posso melhorar, sabe? E, às vezes, assisto algumas palestras, assim, eu gosto muito do Joel.
E aí, às vezes, eu falo com ele, vida, Joel falou isso. Não, mas isso aqui, não. Aí ele, tipo, pra ele é Ele tão vai óbvio. trazendo, Não, pra ele não, isso aqui é muito óbvio e tal, não sei mais o que eu falei. Cara, pra que eu fui lá, paguei, gastei meu dinheiro? Podia ter ficado em casa conversando com você. Com um bom vinho, né? É. Então, assim, eu acho que Rafael é um grande mentor. Ok, Rafael, vamos lá. E eu acho que eu tenho grandes amigos, assim, na contabilidade, graças a Deus, assim. Como diz Henrique, né? Falando que eu e Fabiana, a gente tem uma panelinha. Mas eu acho que eu me conectei com algumas pessoas. E essas pessoas são pessoas maravilhosas da contabilidade. Como Legal. Fabiano, Adriana Matos, Sim. Natália Santos, Aline Portela, Henrique. Então, assim, algumas pessoas nesse universo da contabilidade, eu me conectei com essas pessoas. Eu acho que a gente tem uma energia muito parecida, né? E vibra na mesma frequência. Na mesma frequência. Então, são pessoas que, às vezes, quando eu preciso... Bacana. Sabe? Eu posso contar, sabe? Às vezes, só conversar mesmo. O que você está fazendo? O que você fez para melhorar isso? E eu sou uma pessoa muito do evento. Eu gosto muito de ir para evento de contabilidade. Só que eu não gosto muito mais de ir para o evento para ficar assistindo palestra. Para assistir o evento, né? Eu sou a pessoa, eu estava até conversando com o Henrique isso ontem, eu falei, eu sou a pessoa que gosta da feira, porque eu gosto das pessoas, eu gosto do network, eu gosto de conversar, saber o que as pessoas estão fazendo, o que o mercado está oferecendo, eu gosto de visitar stand por stand, ver todas as tecnologias, falar, o que isso aqui faz? Não. Aí, daí, quando eu tenho uma ferramenta que não faz aquilo, eu vou lá na minha ferramenta aqui. Fulano tá fazendo aquilo ali, ó. Boa. Ó, fulano tá fazendo aquilo ali, você trata de igualar. Sim. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito do network, sabe? Eu percebi isso, assim, que... Network. E eu tinha ido para um evento em São Paulo e eu assisti uma palestra do Joel e ele falou que o network você se compra. Interessante. A gente deixou a melhor parte pro final. Eu lembro que você fez um post ressignificando isso. O que mudou? Mudou tudo na minha vida. Contextualiza aí pra quem não sabe, né? Que você chegou assim, uau, não quero... Que cara ridículo. Nossa, que ousadia desse cara sem noção. Como foi isso? Foi exatamente isso. Ele falou que o network se comprava. E eu saí revoltada do evento, assim, sabe? Decepcionada com ele, assim. Eu falei, cara, nossa, eu tinha outra visão do Joel e achava ele um cara incrível. O cara falar um negócio desse, não sei o quê, que network se compra, que se eu quiser estar com ele, eu tenho que pagar para estar com ele. Achei aquilo um absurdo, sabe? Aí, teve um evento lá em Vitória, que era a Trinca, que ia ter ele de novo. E aí... vou pagar lá pra ver. Eu falei, eu vou pagar pra ver esse cara falando isso de novo na minha cara. Vou ficar nervosa. E aí, o que aconteceu? Teve a palestra do Caio Carneiro. Sim. E o Caio, eu seguia ele nas redes sociais, mas eu não acompanhava nada do trabalho dele. E aí, na palestra dele, ele falando que ele tinha conhecido um cara em Las Vegas e o cara falava muito sobre network e o cara falou com ele assim, falou, Caio, para você ter uma rede massa de network, você tem que trabalhar para ser uma pessoa magnética. Você tem que ser magnética, as pessoas têm que querer estar com você. Então, você tem que ser, tipo, incrível o bastante para as pessoas quererem estar com você. Mas isso tem que ser, tipo, natural. Não pode ser uma coisa que você vai forçar. E aí, o Caio falou que durante 10 anos ele trabalhou para ser uma pessoa magnética. E aí ele falou que estava num bastidor, e aí chegou no bastidor, o Joel foi e falou isso. Você sabe como que faz network? Aí o Caio, eu sei. Sou magnético, 10 anos, eu sei. E aí o Joel falou assim, network se compra. Aí o Caio, não é possível. E eu tive essa mesma reação. Cara, não é possível. Como assim que network se compra? E aí o Caio começa a explicar isso. Ele falou, cara, você compra o network... Toda vez que você paga para estar num evento, toda vez que você paga uma mentoria, toda vez que você paga uma comunidade para estar perto de outras pessoas. E aí eu ressignifiquei aquilo que o Joel tinha falado, porque eu não tinha entendido a mensagem na época. Eu acho que ficou um pouco... Do tipo, para ter acesso a mim, paga. Não é bem assim, né? Não pra é bem você assim. não empreender em solitário, né? Solitário, exatamente. E aí, na palestra do Caio, quando ele falava isso, eu falava assim, não, cara, realmente, eu tô pagando para estar aqui nesse evento. Você faz isso, né? Você paga para estar num evento, então você realmente paga pelo network. Então, se você quer estar
na sala com pessoas melhores, não vai ter jeito. Você vai ter que pagar por Sim, isso. Então, você vai ter que você vai ter que investir. E aí, eu ressignifiquei o network, ressignifiquei. Legal. E falei, poxa, já era uma coisa que eu fazia, porque eu gostava já de estar nos eventos, de estar com as pessoas. Hoje é óbvio, né? Eu já seleciono muito melhor os eventos que eu quero estar, muito mais, Sim. né? Porque antes qualquer evento eu queria Pra estar qual hoje. energia você vai dedicar, né? Exatamente. Perfeito. Porque, assim, o que aconteceu? Eu acabei indo para alguns eventos que era muito para as pessoas que estavam meio que começando a empreender. E eu falei, cara, tudo isso aqui, bicho, eu já faço, assim, anos-luz lá na frente. Porque a gente tem certificação 5 estrelas, 2 anos, 1 ano, 5 estrelas diamante. Então, assim, que você falar de planejamento estratégico, de meta, de tecnologia, processo, tudo, eu já tô lá na frente. Então, assim, você vai refinando também esse network, você vai refinando, né? E aí, hoje já bem refinado isso, mas eu acabei entendendo essa mensagem e falei, cara, não tem jeito. Você tem que, hoje, se você quer sair de onde você tá, você precisa estar com as pessoas que estão buscando aquilo. Então, eu sempre tive isso comigo, né? Só que hoje eu entendi que muitas das vezes você vai ter que pagar. Tem que ter um investimento, né? Você vai ter que pagar para estar numa comunidade, para estar numa mentoria, para estar nesse grupo. E o conhecimento que você adquire daquilo ali é muito incrível, cara. É muito incrível. E o resultado que você tem também, né? Desde muito tempo, Mônica, eu atuo em eventos, participo de eventos. Como a gente trabalha com eventos, né? Palestras, enfim, a gente percebe a força que tem, gente. Um café, a gente conversando, às vezes nem é sobre trabalho, né? Mas você traz um insight pro meu negócio. Caramba, poxa, a Mônica me falou algo né? E tem muito essa troca. Mas é o ser interessante antes de ser interesseiro, né? Também, porque as pessoas sentem, tá? Quando você entra numa comunidade com o intuito de ter o acesso, sabe? Tipo, eu tô pagando, você vai repelir também as pessoas, né? Eu acho que é conquistar, é você sair do empreender solitário, entrar em comunidade, investir pra isso, porque pra você crescer, você vai ter que investir, independente do que seja. As histórias de sucesso como a sua que a gente escuta aqui são pessoas que investiram, né? Mas, enfim, network é você comprar, mas não mais o acesso, né? Comprar o ambiente. O ambiente, exatamente. Perfeito. E se conectar com pessoas, eu acho que isso é muito importante, a gente se conectar com pessoas certas. As pessoas certas. Mônica, a gente vai finalizar o nosso episódio. Gente, foi incrível ter você aqui. Que bom que deu certo, que chegou a hora, né? Tá chegando perto do nosso evento Conexão Ela Dá Conta. E temos novidades, surpresas por aí, que em breve a gente vai contar. Mas eu queria que você olhasse para essa câmera, pensando que ela é um estádio de futebol lotado de mulheres. Eu queria que você passasse a tua mensagem. Qual é a tua mensagem de mundo? O que é que você gostaria, olhando nos olhos dessas mulheres, qual a mensagem que você gostaria de passar para elas? Com você. Ai, meu Deus. Me deu medo agora. A mensagem que eu gostaria de passar para as mulheres que estão nos assistindo é que muitas das vezes a gente deixa de realizar muitas coisas com o medo do julgamento, o medo de alguém falar alguma coisa. Só que, por muitas vezes, pode ser que algumas pessoas... Você vai pensar assim, que as pessoas vão te julgar e vão falar assim, ridícula, na internet. Só que quando você começar e você alcançar alguma coisa, as pessoas vão falar realmente outras coisas. Vão falar assim, nossa, você me inspira, eu quero ser como você. Então, você vai passar de ser uma pessoa que tem um medo para passar a ser uma pessoa inspiradora. Então, eu entendi que hoje, no mundo que a gente vive, sempre tem alguém disposto a querer consumir e aprender alguma coisa. Sempre tem. Então, qualquer conhecimento que você tenha hoje, em qualquer área, tem alguém que está buscando esse tipo de conhecimento e que talvez você possa oferecer, se essa for a sua vontade, né? Então, eu sei fazer, sei lá, estampar a caneca. É uma coisa que você sabe fazer. Sempre vai ter alguém disposto a pagar por isso e querer aprender isso e vai te seguir por isso. Então, assim, não importa o que você quer fazer, né? Desde que seja uma vontade sua, você pode ir, vai sem medo do julgamento. Eu ouvi uma frase da Cher, né?
A Cher falou bem assim, se isso não vai importar daqui a 5 dias ou daqui a 5 anos, se isso não vai fazer diferença nenhuma daqui a 5 anos, meu filho, isso não tem que te atrapalhar nos próximos 5 minutos da sua vida. Então, só não pensa nisso, assim, vai e busca, vai com medo, todo mundo começa pequeno. Eu sempre gosto de falar muito isso, né? Ó, Steve Jobs começou na garagem da casa dele, Mark Zuckerberg começou dentro de um quarto do colegial na faculdade. Então, todo mundo começou do zero, todo mundo começou de algum lugar. Esses dias eu estive no Alterdata, né, que é o software que a gente usa. O Ronaldo falou que a empresa deles começou dentro do quarto da casa dele, ele morava na casa da mãe dele. E hoje, cara, eles são um prédio gigante, quase um quarteirão inteiro, empregam mais de 2.500 pessoas lá em Teresópolis. Então, assim, todo mundo começa de algum lugar. Então, assim, é começar e fazer um pouco do que eu fiz lá no começo. Coloca o tapa-olho e vai, né? Isso aí. Esses dias eu vi uma reportagem de um cara falando que ele foi jogar em algum país da Europa, alguma coisa assim, e o pessoal falava muito mal dele, né? E aí o pessoal foi falar com ele assim, rapaz, você não fica chateado com as críticas que o pessoal fala, as coisas que as pessoas falam? Ele falou, não, eu não aprendi a falar inglês, não. Tipo, eu nem entendo o que Nem eles estão entendo o falando. que eles estão falando. Tô dando o meu melhor. Legal. Então, é sobre isso, entendeu? Assim, Muito bom. não pense no que as outras pessoas vão pensar, vão falar, vão julgar, porque essas pessoas não vão importar daqui a 5 anos, daqui a qualquer tempo, né? Gente, esse foi o nosso episódio com Mônica Porto, ela que é empresária contábil, influencer, mulher mentora, palestrante, enfim, gente, além de tudo, uma grande amiga, uma grande parceira de negócios. Muito bom te ouvir, que bom que você esteve aqui com a gente. Mande um forte abraço para Theo, Rafael, que em breve a gente vai encontrar, né? E fala as tuas redes sociais, pessoal te seguir. Minhas redes sociais é Mônica Porto P no final. No LinkedIn, Instagram, Mônica YouTube. Porto P. P. Se você esteve com a gente ouvindo ou assistindo, marca as menções @ela.daconta, @Aline Portela Oficial, @Mônica Porto P, pra gente saber que você esteve aqui com a gente e fala aquela frase que mais fez sentido pra você. Esse foi o nosso episódio do Ela Dá Conta sobre ferramentas, tecnologia, maternidade e muito networking. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!